Olá, a gente tem aqui uma notícia que, à primeira vista, parece bem pontual, né? A assinatura de uma ordem de serviço para asfaltar o último trecho da BR-235, lá no Piauí. Mas a nossa ideia aqui é outra. É investigar como um projeto de 60 quilômetros de asfalto, custando centenas de milhões, vira uma ferramenta política e vira também uma promessa de redesenhar o futuro econômico de uma região inteira. A questão é: os detalhes da obra sustentam essa ambição toda? Essa é a pergunta fundamental. Porque, olha, não estamos falando de um lugar qualquer. Essa rodovia corta o sul do Piauí, que é uma peça-chave na fronteira agrícola do Mato Piba. A fonte que a gente analisou detalha o evento, dinheiros, discursos. Mas o que importa mesmo é a junção entre o momento político dessa obra, o tamanho do investimento e, claro, a localização estratégica dela. É muito mais do que só ligar a cidade de Guaribas a Bom Jesus, sabe? Certo, vamos começar pelos números então, para dar uma dimensão para a coisa. A ordem de serviço de hoje é para os 60 quilômetros que faltam, de um total de 150. E a fonte fala em mais de 300 milhões de reais, um dinheiro que o senador Marcelo Castro teria viabilizado para o projeto. Isso me parece muito dinheiro para 60 quilômetros de estrada. É um valor normal para uma obra assim? Ótima pergunta. Se a gente fizer uma conta rápida, dá mais ou menos uns 5 milhões de reais por quilômetro. Considerando o terreno da região, os padrões de engenharia para uma rodovia federal, uma BR, é um investimento bem robusto. Isso já nos diz algo importante, né? Sinaliza a prioridade política da obra. Quando a fonte diz que o senador viabilizou os recursos, não é só um detalhe burocrático. Isso é a definição de capital político em ação. É a capacidade de um político transformar influência em algo super concreto e visível, como uma estrada. E essa visibilidade fica muito clara no discurso, né? Lendo a matéria, uma citação do senador me chamou a atenção. Ele diz que a BR-235 é uma obra estruturante e também que é um compromisso com o progresso. Obra estruturante é um termo que político adora usar, mas o que isso significa na prática? Além de ser um bom marketing para o projeto, claro. Bom, significa que a aposta é que essa estrada não seja só um tapa-buraco, uma melhoria simples. Uma obra estruturante quando ela serve de base, de estrutura mesmo para que outras coisas aconteçam. Pensa no sistema operacional de um computador, sabe? A partir dele você pode rodar os programas. A estrada seria o sistema e os programas seriam tipo novas fazendas, armazéns, pequenas indústrias, serviços. É o alicerce para um novo ciclo econômico. Entendi a lógica. Mas vamos trazer isso para o chão da fábrica. Ou melhor, para o chão da fazenda. A principal justificativa é facilitar o escoamento da produção agrícola. O que isso representa de verdade para um produtor de soja ali no sul do Piauí? Na prática, pode ser a diferença entre ter lucro e ter prejuízo. Para um produtor naquela região, usar a estrada de terra para chegar nos grandes eixos pode deixar o frete até 30% mais caro. Isso para levar safra até um porto como o de Itaqui, no Maranhão. De repente, com asfalto, um produto que não era competitivo no mercado de exportação passa a ser. E tem o caminho de volta também, né? A mesma estrada que leva a soja mais barata também traz insumos, máquinas e peças de forma mais barata para a região. Isso aumenta a produtividade. Fica bem claro o potencial de transformação. Mas a fonte apresenta a obra como uma solução, quase como um caminho direto para o progresso, como disse o senador. Uma estrada, por si só, é suficiente para garantir desenvolvimento. Ou, sei lá, existe o risco de ela beneficiar só os grandes produtores e virar uma espécie de corredor de exportação sem gerar um desenvolvimento real para cidades pequenas ao redor? Essa é a visão crítica que a matéria não explora. A promessa é poderosa, sem dúvida. Só que o histórico de grandes obras de infraestrutura no Brasil nos ensina que o asfalto é só o começo. A estrada abre uma porta, mas as comunidades locais precisam de apoio para conseguir atravessar essa porta. Sem políticas de crédito para pequenos produtores, sem capacitação para os trabalhadores, sem planejamento urbano para as cidades que vão receber muito mais caminhões, o risco é real. O progresso pode passar por ali em alta velocidade, sabe? Sem parar. Então, o que a gente tem, em resumo, não é simplesmente a conclusão de uma obra. É uma aposta de alto valor, financiada com capital político e vendida como a chave para a transformação regional.
Uma aposta que carrega tanto um potencial econômico gigante, quanto o risco de aprofundar desigualdades. Tudo depende do que vem depois da última camada de asfalto. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai além do que está no texto, né? A grande questão não é apenas se os benefícios econômicos virão, mas para quem eles virão. Quando a poeira da obra baixar, como garantir que o desenvolvimento prometido seja inclusivo, que seja sustentável? Como fazer com que a riqueza que vai passar por essa nova artéria circule e fortaleça as comunidades locais, em vez de ser simplesmente escoada junto com os grãos?